Bom dia, pessoal! Vamos chegando. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Para você que está chegando hoje e não sabe do que se trata essa live faz parte da nossa série Brilhe a Sua Luz. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, estamos juntos com um tema muito especial sobre nutrição, saúde, desenvolvimento pessoal. E o tema de hoje é procrastinação. Então, se você sabe que você precisa aprender algo sobre esse tema, ou conhece alguém que sabe disso também, encaminhe essa live para essa pessoa. Bom dia, bom dia. Vamos chegando. Que seria do mundo sem ele? Chega a me chorar. Você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar. Sei que um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, Bom dia, Elaine. Bom dia, Nilmara. Sejam bem-vindas. Como começaram a semana por aí? Como começaram? Vou colocar um pianinho agora para nos acompanhar na reflexão de hoje. Gente, o tema de hoje está extremamente especial. Realmente é um tema que muitos de vocês me pediram já, né? Então, quando eu abro ali, pergunto, o que vocês querem ouvir na live de segunda? Procrastinação é sempre um dos que mais aparecem. E eu nunca falei diretamente sobre isso. É claro que quando nós tivemos a live, por exemplo, sobre coragem, sobre regulação de dopamina, tudo isso indiretamente estamos falando sobre procrastinação, né? Mas dessa vez eu quero falar diretamente sobre esse tema para você que sente que vive procrastinando. O que seria procrastinação? Essa sensação de ser uma pessoa procrastinadora. É a pessoa que sempre deixa para depois, que não tem a força de vontade para fazer aquilo que ela sabe que precisa ser feito, que ela sente que é o melhor para si mesma ou para as pessoas com as quais ela se relaciona, né? E que ela tem uma certa responsabilidade. Então, assim, é um tema que ele é muito vasto. Poderíamos pegar várias nuances para explicar o porquê é que procrastinamos e como é que nós podemos fortalecer a nossa vontade para poder superar isso que vai minando a nossa liberdade humana. A procrastinação, ela vai nos enfraquecendo. Ela vai tirando a nossa autoestima, porque se nós dizemos farei algo e não fazemos, nós não temos confiança em nós mesmos, não é mesmo? Então, trabalhar em cima da procrastinação, vencer a procrastinação, é claro que 100% vocês verão na live de hoje, nós nunca seremos, né? Estamos em busca da nossa santidade, em sermos esse ser humano realmente ideal, mas ainda que nós não tenhamos a convicção de que eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, nós temos que ter essa sensação de que dia após dia nós estamos melhorando, pelo menos um degrauzinho nessa escada de realmente assumir a responsabilidade sobre a nossa vida. Então, falar sobre procrastinação é muito importante. Vou pedir mais uma vez para você que entrou nessa live de hoje, para que você encaminhe aqui. Como que encaminha a live? Para você que não sabe, tem aqui na porção inferior algum símbolo, certo? O último símbolo, que parece um aviãozinho de papel, sabe aqueles que nós fazíamos quando éramos criança? Então é nesse aviãozinho que você clicando aí, você consegue encaminhar essa live para as pessoas que você ama, para os seus amigos, para os seus familiares, que você sabe que precisam realmente trabalhar essa questão da procrastinação. Então, animadas com o tema, aposto que alguns de vocês que estão aqui no ao vivo pediram esse tema, que já foi muito pedido. Então, sempre aparece na caixinha de pergunta alguma pergunta relacionada
a isso. Bora lá então. E por que eu resolvi falar sobre procrastinação, né? Para além de ser um tema muito solicitado, todos nós, inevitavelmente, passamos durante esses últimos dias, né? Até respondendo uma caixinha de ontem, uma caixinha de perguntas aqui no Insta de ontem, que eu mostrei a única tatuagem que eu tenho, né? Que tem 2 significados. Então, dependendo do ponto de vista que você vê, tem um sou escrito, e se você vê de um outro ponto de vista, tem um nós escrito. O que significa isso? Significa que para que nós sejamos, eu preciso ser. E quando nós somos, eu consigo também ser mais. Entende? Então, assim, é uma visão de que não existe separação entre o eu, quem eu sou, e o todo. E aí todos nós passamos durante esses últimos dias com uma certa sensação de angústia, né? Com a grande parte das pessoas com as quais eu conversei durante esses últimos dias me relataram essa sensação de angústia pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul. E diante de crises como essa foi uma crise, obviamente, muito intensa, coletiva, né? E que muitas pessoas realmente estavam e continuam em um estado muito desafiador, muito triste, obviamente. E é inevitável que, ainda que não tenha acontecido conosco, nós, seres humanos, temos esses afetos que são permeados pelo que acontece com o outro também, né? Em momentos de crises, muitas vezes nós sentimos paralisia. Então a gente está olhando para um desastre que aconteceu lá, né? E as pessoas terão que reconstruir suas vidas, não é mesmo? E graças a Deus tem muita gente ajudando e tem uma força aí humanitária realmente apoiando a reconstrução da vida dessas pessoas, né? Claro que tudo isso permeado por esse sopro divino que toca o nosso coração e toca o coração de tanta gente. Mas na nossa vida também acontecem crises, eventualmente, né? Então pode ser a falência de um negócio, pode ser uma doença, pode ser um falecimento de um ente querido, pode ser um divórcio, pode ser tantas coisas, né? A mudança, de repente, de uma cidade, de repente você se vê de um país. Acabei de ver uma paciente entrando aqui na live. Bom dia, Leda, minha querida. E ela mora nos Estados Unidos, é brasileira, mas mora nos Estados Unidos. Então, quantas e quantas vezes na nossa vida nós nos deparamos com momentos que só nos restam agir. Que não adianta a gente ficar realmente murmurando ou cultivando muito um sentimento de injustiça ou de tristeza. É válido, é digno que sintamos isso, mas é necessário que nós saibamos agir diante desses momentos de crise. Porque não resta outra opção. Vocês pararam para perceber sobre isso na vida de vocês? E, por exemplo, nessa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, se olhamos para o lado, o que mais que nos resta fazer se não agir para reconstruir? Fazer aquilo que precisa ser feito. Não é? Então, o que nós podemos fazer para ajudar os nossos irmãos que estão no Rio Grande do Sul para que eles possam reconstruir a vida deles? Então, uma ajuda monetária, com orações, elevando os nossos pensamentos, com ajuda de donativos, né? E tanta gente, na medida do possível, tá fazendo aquilo que está ao seu alcance, e muito além, às vezes, do seu alcance, né? Mas é preciso ser feito. Eu digo isso porque eu, pessoalmente, no início, já a partir de sexta-feira passada, né? Não a passada, a retrasada, quando tudo começou a acontecer, ainda que eu não soubesse muito do que estava acontecendo, eu estava sentindo uma angústia e eu fiquei até meados da semana passada com uma angústia muito grande. E eu fui elaborando esse sentimento dentro de mim, entendendo que realmente, né, é isso que precisamos aprender, que diante da crise, não vale a gente ficar ruminando muito aquilo que aconteceu ou a tristeza do momento.
É preciso que nós elevemos a nossa vibração, os nossos pensamentos para agir. Porque é a única opção que nós temos. É a única opção. E eu tenho certeza que você já passou por momentos como esse na sua vida. Eu já passei por momentos como esse na minha vida. E são momentos que certamente me fizeram aprender muito, né? Evoluir, ganhar maturidade, ganhar força de vontade. Ser um ser humano mais inteiro. Essas crises me fizeram mais inteira, de corpo, de alma e de espírito diante da vida. Me fizeram não querer mais perder tempo. Me fizeram reconhecer que o tempo é precioso demais, que a vida é preciosa demais e que é preciso coerência naquilo que eu decido trazer para a minha vida. Nas relações, no que eu vejo, no que eu como, naquilo que eu faço. Não dá pra gente perder tempo, né? E isso nos torna também mais humanos, porque nós reconhecemos a urgência de sermos diante das nossas crises, mas também a urgência de servirmos nesse espírito de caridade. A vida é breve, né? As coisas são pequenas demais, são voláteis muitas vezes. E aquilo que muitas vezes nos rouba energia de pensamento, né? E demoramos tanto tempo para construir. Quando a gente olha, a gente vê assim, vira nada. Vira nada. Tudo é muito imprevisível, né? Então, nos traz esse senso de urgência de agir naquilo que importa. Naquilo que importa. E para isso não dá pra gente procrastinar. Na reconstrução da nossa vida, né? Reconstrução diária mesmo da nossa vida, porque todo dia é uma oportunidade de fazer melhor. Não dá pra gente procrastinar. A procrastinação, ela vai, como eu já disse, minando a nossa autoestima, a nossa vontade e roubando pouco a pouco a nossa liberdade humana. Você é uma pessoa procrastinadora? Escreve aqui pra mim. Você é? Desculpa. Engasguei com café. Olha eu virando pra não pegar em vocês. Deixa eu virar um pouquinho pra não pegar em vocês. Cada segundo é um tema melhor que o outro. Oportunidade de transformar nosso interior e recomeçar a semana de uma forma diferente. Isso aí, Nilmara. O grande objetivo dessas lives de segunda. Leda diz que é uma pessoa procrastinadora. Hoje bem menos, né, minha querida? Bem menos, que eu sei. Graças a Deus, bem menos. Tá aí realmente se fortalecendo nessa vontade. Gente, é preciso que nós saibamos que essa fraqueza da vontade, quando a gente fala vontade, então isso daí é importante vocês saberem. Um dicionário bem educacional aqui para vocês, tá? Então, vontade, dentro dessa visão transcendente do ser humano, é aquilo que está relacionado com a nossa força mental do agir, ok? Então, quando falamos de força de vontade, eu não quero que vocês tenham um significado superficial desse termo. Força de vontade não é assim, mas tá te faltando força de vontade, você tem que querer mais. Não é esse o ponto. Então, vontade, a nossa mente, a nossa alma, a nossa mente, ela tem 3 grandes potências, que é a capacidade, a potência do sentir, a potência do pensar, do raciocinar, da razão e a potência do agir, ok? E a potência do agir, de decidir, de querer, de agir, está relacionada com a vontade. Então, quando nós falamos vontade dentro desse desenvolvimento pessoal,
É preciso que vocês tenham essa vontade. Eu sempre vou falar isso pra vocês. Se vocês estão aqui sempre, então vocês já vão sabendo. Vontade com V maiúsculo. Não é tô com vontade de comer um doce. Não é essa vontade que nós falamos no dia a dia. É a vontade com V maiúsculo. É essa vontade relacionada com essa nossa potência mental, a nossa capacidade de agir, tão necessária então na reconstrução do nosso dia, de alguma crise pessoal, de alguma crise coletiva. Vontade com V maiúsculo. É aquilo que se relaciona com o que nós sabemos que precisa ser feito, ok? Então, fraqueza da vontade é uma experiência que todos nós, em maior ou menor grau, acabamos sentindo na nossa vida. Existe uma frase, deixa eu ver se eu acho ela aqui. É uma frase de Juan Luis Lorda, que é o autor do livro que eu tô lendo agora, que se chama-se Moral, a Arte de Viver, um livro bem legal, até indiquei ontem nos stories também. Ele diz assim, que todos sentimos nossa vida real como uma deformação da vida possível. Olha que interessante. Então, existe essa nossa é quase que um vazio, né, interior, que todos nós sentimos, que nós não vivemos na nossa vida real aquilo que verdadeiramente nós poderíamos viver, aquilo que é possível a nós. Como eu disse um pouquinho anteriormente, nós estamos nesse caminho de busca pela santidade, por sermos esse ser humano ideal, mas nós somos falhos. Nós não somos perfeitos. Então, é preciso que você saiba que essa fraqueza na vontade, se você sente, você não está sozinho nesse barco. Que todos nós, em maior ou menor grau, sentimos essa fraqueza. Nós sentimos que nós não estamos ainda vivendo a nossa vida ideal. Que nós temos um potencial que nós ainda não alcançamos. E é bom que a gente sinta isso. Que a gente sinta para que nós possamos, pouco a pouco, chegarmos mais próximo a isso. E essa fraqueza que nós sentimos, né, na nossa vontade, ela é, de certa forma, não é o que nos aprisiona. É claro que, se nós vamos alimentando essa fraqueza na nossa vontade, né, o que seria alimentar? É sempre ceder a ela. É sempre ceder aquilo que é mais fácil, mais confortável, mais prazeroso. É sempre ceder à procrastinação. Se nós vamos alimentando isso, nós vamos nos tornando seres humanos aprisionados dentro de nós mesmos. E aí existe aquela falsa liberdade de, eu faço o que eu bem entendo. Na verdade, são pessoas que muitas vezes estão alimentando os seus desejos mais instintivos, mais primitivos. E elas se consideram livres por isso, mas elas estão, aos poucos, alimentando o próprio aprisionamento da alma delas. A fraqueza na vontade ainda não é essa prisão. Ela pode vir a se tornar uma prisão interior. Mas, de certa forma, são experiências livres de fracassos consentidos. Olha só. Então, no fundo, a nossa consciência sempre aponta do tipo, eu sei que eu não deveria, mas eu concedo esse fracasso. Livremente eu concedo esse fracasso, que mina a minha vontade, a minha força de vontade. E isso se dá através da procrastinação. Para entendermos isso, vou brevemente falar para vocês de que é preciso entender que a nossa vontade, né, essa nossa capacidade de decidir, de agir, ela tem dois polos muito importantes, né? Que são os polos dos bens e dos deveres.
Então, toda vez que nós decidimos por algo, nós estamos levando em consideração esses bens e esses deveres que regem a nossa experiência de vida. Os bens é aquilo que nós desejamos porque eles nos atraem. São os chamados do nosso próprio ser, de certa forma. Por exemplo, fome, sono, sede. Nós desejamos aquilo nos atrai. Mas também pode ir para bens não tão diretos, como assim, a comida para matar a fome. Mas, por exemplo, o dinheiro que me proporciona comprar uma comida que mata a minha fome. Esses bens que não são tão diretos, né? Só que isso vai tomando uma proporção muito grandiosa na nossa vida, né? Inevitavelmente a gente vai tendo várias coisas como sendo bens atrativos. Nós sempre seremos seres necessitados. Sempre existirá algo que nós precisaremos, um bem que nós precisaremos. Essa incompletude. Porque é isso que nos move, de certa forma. Então, os bens é tudo aquilo que nos atrai. Os deveres são esses chamados de seres e realidades que nos rodeiam. Então, nem sempre é aquilo que eu preciso. Se os bens são necessidades interiores, os deveres são necessidades, muitas vezes, impostas pela realidade atual. Como nós falamos, dentro de uma crise, de um desastre, como que acontece na nossa vida, como que aconteceu no Rio Grande do Sul. Existem deveres. Existem realidades ali impostas. Não tem para onde fugir. Quando você é mãe, às vezes dá uma vontade de falar assim, nossa, deixa eu ficar sem ser mãe por uma semana. Quando você é pai, ai, deixa eu tirar essa responsabilidade aqui. Mas são realidades impostas, que não há para onde fugir. E aqui, nessa polaridade dos deveres, é onde mora a nossa maturidade. É próprio do ser maduro ele ser direcionado para os deveres. O ser maduro é direcionado todos os dias para os deveres. Ele começa pouco a pouco se fortalecendo diante da procrastinação, da murmuração, elevando aquilo que é próprio dele enquanto ser humano. Ele vai pouco a pouco encontrando no dever um bem. Olha que interessante. Ele vai vendo que o sentido da vida, o bem da vida, reside no dever bem cumprido, bem realizado, com dedicação, com amorosidade. E todas as nossas lives tratam disso, né? Em especial aquelas lives dos tempos Kairós, do Advento, da Semana Santa, da Quaresma. Nós tratamos muito disso, de desenvolvendo no nosso interior, no mais profundo da nossa alma, essa transmutação do dever em um bem. Isso é próprio de um ser maduro. De um ser adulto, de um ser humano adulto. Juan Luiz Lorda, nesse livro também, tem uma frase que eu acho muito oportuna e me tocou bastante. Viver centrado em si é viver de modo incoerente com a posição que cabe ao homem. Então, um ser humano que está só agindo segundo aquele chamado do seu próprio corpo é um ser autorreferente, autocentrado, que não está vivendo de forma coerente com a posição que ele ocupa enquanto ser humano. Então, para isso, é preciso que a gente comece a ordenar as nossas paixões, a educar os nossos sentimentos, os nossos apetites, as nossas inclinações, para que possamos trabalhar essa raiz da procrastinação. Para que possamos
obviamente, ver o bem de uma forma ordenada. A comida é um mal? Não. Agora, se ela for um centro das suas ações, ela se transformará num vício da gula, por exemplo. Ela vai acabar com uma virtude sua. O sexo é um bem? É um bem. Mas se estiver de forma desordenada, vai se transformar num vício como o da luxúria, por exemplo, que vai corromper a tua liberdade humana. Então vejam só, aqui nós não estamos falando de acabar com aquilo que é um bem em si mesmo, né? Uma necessidade própria do nosso ser. Mas nós precisamos encontrar a justa medida disso. Educar os nossos apetites. Ordenar as nossas paixões. Para que as nossas ações não estejam tão autorreferentes, autocentradas em nós. Para que nós assumamos as responsabilidades e os deveres que a realidade da vida material nos pede. Quais são os deveres que a vida tem te pedido hoje? Que a realidade da tua existência tem imposto para você hoje? Será que você está deixando isso de lado, procrastinando diante desses deveres e comendo no lugar? Ou de repente, trabalhando em outras coisas, buscando dinheiro para não olhar para aquela realidade que está imposta? Buscando só outros bens? Ou perdido em pornografia, sexo desregrado, drogas, álcool, procrastinando diante daquilo que precisa ser feito, só para alimentar esses bens que são mais animalescos. Volto a dizer, não é que nós não podemos ou não devemos alimentar os nossos bens, agirmos em prol dos nossos bens, mas eles precisam estar ordenados. Ordenados. Vocês vão aprender na live de hoje como ordenar isso. Viver bem é saber dar a cada coisa o tratamento que merece. É a justa medida. Sabem que, para Santo Agostinho, vocês sabem que eu sou fã de Santo Agostinho, né? Ele é um verdadeiro mestre espiritual para mim, já há muitos anos. E eu trago muitos conteúdos de Santo Agostinho, porque ele foi um doutor da igreja também, eu já estudei muitas coisas dele, e ele continua me inspirando e me iluminando a minha razão por várias vezes. Inevitavelmente ele sempre aparece, né? Em todas as lives quase, todos os temas. Mas a virtude para Santo Agostinho é a ordem do amor. Santo Agostinho define virtude como a ordem do amor. O que é que você ama mesmo? Onde é que está o teu coração? Tá naquilo que a vida tem te chamado? Na responsabilidade que te cabe? No dever que te cabe? Na realidade que se apresenta? Ou seu coração tá só nos prazeres imediatos, na busca desses bens de forma desordenada? Nosso bem maior é Deus. Ele nós devemos amar acima de todas as coisas e de forma incondicional, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Depois dele estão as pessoas. As pessoas nós não amamos como nós amamos Deus. Ah, mas nem meu filho, Bruna, não. Ainda que também é bíblico, né? Ontem na missa foi dito que há em algum trecho da Bíblia a comparação do amor de Deus com o amor de uma mãe por um filho, né? Acho digno, acho justo. Mas é claro que nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Uma mãe ama primeiro a Deus. Depois vem o filho. Depois vem a família. O cônjuge. E é justo que nós, obviamente,
canalizemos as nossas ações para as pessoas que estão mais próximas a nós. Porque de nada adianta também a gente amar tanto a pessoa que está longe e dentro da nossa casa, com os mais próximos, nós não expressarmos as nossas ações, os nossos amores, né? Então, primeiro Deus, depois as pessoas, em especial as pessoas que estão mais próximas também. E depois vem as coisas. Depois, somente depois. Ok, então a ordem do amor vai trazendo virtude para nós. E nós, pouco a pouco, vamos aprendendo a amar o dever, como eu disse, como um bem em si. O dever vai se tornando um bem. A nossa paixão vai ficando retamente orientada. Ok? Bora lá. Por que muitas vezes nós não conseguimos agir naquilo que nós sabemos que a realidade tem nos colocado como sendo nossa responsabilidade, como sendo um dever? Por que é? Então tá, Bruna, entendi. Entendi que diante da crise, diante de muitos momentos na nossa vida individual, coletiva, não nos resta mais nada senão agir naquilo que nos cabe. Assumir a responsabilidade, ver no dever um bem em si mesmo. Ok, mas eu sinto fraqueza. Já te disse que a tua fraqueza é uma experiência humana. Você sente, eu sinto? Ou vocês acham que quando eu posto lá, eu correndo aos domingos, eu fazendo meus exercícios físicos aos sábados, domingos e tudo mais, eu amo de primeira fazer isso. Realmente, eu gosto muito de fazer isso. Nem sempre gostei. Hoje eu gosto muito, mas ainda assim, é preciso eu ter um fortalecimento da minha vontade de fazer aquilo que eu sei que precisa ser feito, para além dos meus desejos, da busca pelos bens. Se eu vou dando muita abertura, e vocês verão nesse plano de ação, que eu vou passar agora pro final da live, nesse plano de ação que muitas vezes a gente não pode dar abertura para ficar pensando muito naquilo que precisa ser feito. Todos nós temos esse sentimento dessa fraqueza, dessa vontade de não fazer aquilo que nós sabemos que precisa ser feito. Todas as pessoas têm esse sentimento. Então não se coloque de vítima, de falar assim, eu queria ser como fulano, que tem uma vontade muito forte. Fulano também está se dedicando para fortalecer a vontade dele. Não cedendo à sedução daquele desejo momentâneo, ordenando as paixões dele. Essa fraqueza da nossa vontade, ela tem 3 pontos fundamentais. Vocês estão com caneta aí, papel e caneta na mão? Então elas têm essa fraqueza da vontade, que é a origem da procrastinação. Ela mora em 3 pontos fundamentais. Então a gente vai dividir para você entender onde é que a sua fraqueza está morando, de repente. Onde é que é a tua questão. 2 pontos são internos e 1 ponto é externo a nós. As 2 fraquezas da vontade internas são, número 1, o amor desordenado pelo bem, é aquilo que nós já falamos bastante. Então isso de querer somente aquilo que é confortável, o bem, e vai trazendo um amor desordenado, nosso coração está nisso e não primeiro em Deus. Ok, então eu quero ter dinheiro, dinheiro é um bem, mas eu quero ter dinheiro por quê? Onde é que o meu coração está na busca desse bem? É porque o dinheiro vai me proporcionar ser um ser humano de repente melhor, vai me trazer paz, vai me fazer ajudar as outras pessoas, vai me trazer mais próximo a Deus, ao amor de Deus e ao amor de outros seres humanos? Ou não? É só na autorreferência. É só no prestígio que o dinheiro vai me trazer. É só na alimentação do meu ego. Entende? Então, o bem, ele precisa estar realocado segundo aquela ordenação. Então, o amor desordenado pelo bem é a primeira
via de enfraquecer a nossa vontade. Segunda via, que tem a ver com procrastinação e que pouca gente fala, preguiça. Ah não, Bruna, eu procrastino. É um jeito muito bonito para falar que você é um ser preguiçoso. Muitas vezes. Preguiça. Porque fazer aquilo que precisa ser feito demanda energia. Às vezes, para eu conseguir amanhã correr, como eu tenho filho e eu tenho que arrumar as coisas das crianças, eu preciso fazer exercício e tudo mais, eu vou ter que agora, à noite, já arrumar o material das crianças, deixar minha casa um pouco ordenada, já deixar minha roupinha separada. Mas, não, tá tão gostoso ficar aqui, trabalhei tanto hoje, não vou arrumar isso. Aí acorda no dia seguinte atropelada, fica colocando ali no celular soneca, atrás de soneca, aí faz tudo correndo. Preguiça. Preguiça. Não queira dar outro nome, é preguiça. Amor desordenado pelos bens. Segundo ponto, preguiça. Isso daí é interno. Tem a ver com aquilo que se passa dentro de você. Em cima disso, nós trabalhamos muito, né? Porque a base da mentoria Alimente Sua Alma, a base dos atendimentos individuais é o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Para que a gente possa ordenar esses amores, para que a gente possa trazer um fortalecimento diante da preguiça. As minhas alunas sabem, eu dou a faca e o queijo na mão. É preguiça de cozinhar? Eu ensino um método prático para você fazer a sua comida uma vez por semana, em poucas horas, e mandar a preguiça para longe, mas fazer. Usar a tua inteligência para poder otimizar aquilo que precisa ser feito, mas tem que fazer. Ninguém vai fazer por você. O terceiro ponto dessa fraqueza da vontade, ela é exterior a nós. E tem a ver com a pressão social. Nossa, Bruna, mas o que tem a ver pressão social com procrastinação? Pois é. Tem tudo a ver. A pressão social traz, na nossa live sobre coragem, né? Como realmente fortalecer a coragem, como acabar com o medo de se colocar diante da vida. Nós falamos muito sobre o medo do ridículo. Foi uma das vias. Aqui o medo do ridículo aparece de novo. A pessoa que se importa demais com o outro, a pessoa que está muito voltada, ela é autorreferente. Por quê, gente? A pessoa que é muito voltada para fora, o que o outro vai pensar de mim? Mas será que o outro vai gostar? Mas será que eu vou estar dentro dos padrões que o contexto social que eu vivo, que a família onde eu vivo, que as pessoas com as quais eu convivo, será que eu vou ser como elas? Porque no fundo é um medo de se sentir excluído, isolado. E nós somos seres sociais. Então esse medo de forma inconsciente, ele é muito fácil de se estabelecer na nossa alma, na nossa mente. Mas esse ser humano que está se preocupando muito com o outro, parece que ele está se preocupando com o outro, mas na verdade é uma preocupação imensa com a imagem dele. É mais uma vez um ser autorreferente, autocentrado. Ele tem medo do ridículo. As ações dele, e isso leva a ser uma fraqueza da vontade, por quê? Porque as ações vão ficando incoerentes. Ele não tem essa ordenação das paixões e dos bens de uma forma genuína. Ele ordena os bens segundo a visão do outro que ele está buscando reconhecimento. Então se eu tiver isso, se eu buscar isso, o outro vai querer. O outro vai ver prestígio. Então ele vai ordenando alguns bens segundo a visão da sociedade, de outros seres. Ele tem medo de contradizer isso, ele tem medo de ser ridículo. E aí, essa incoerência na alma, minhas pacientes e alunas sabem bem, vocês que acompanham também as lives por aqui já me ouviram falar muito disso, essa incoerência entre aquilo que eu sinto e eu refletir com a minha consciência que é importante para mim. Se eu não faço, isso acabou com a sua vontade, com esse V maiúsculo. Isso mina a tua força de vontade. Isso vai te fazendo cada vez mais ser um ser humano fraco.
Porque você tem medo do ridículo. Você vai se enfraquecendo. Isso é uma violência irracional, que vai condicionando a nossa liberdade. Você aí que é pai e mãe, você que cria uma criança, é claro que a gente precisa ensinar aquilo que é belo, que é bom, que é verdadeiro para o ser humano. Mas os seres humanos precisam ter espaço para pouco a pouco irem assumindo, diante, obviamente, dessa conexão com Deus, né? Mas irem tendo capacidade de raciocinar e de serem aquilo que eles vieram ser no mundo. Se você tenta colocar o teu filho numa caixa, você está fazendo o seu filho ser fraco. Se você está tentando se colocar dentro de uma caixa, você está se fazendo fraco. Gente, e aqui, e a gente fala muito sobre esse medo do ridículo, a Anna Lembke, que escreveu Nação Dopamina e que fala sobre os vícios, ela fala muito sobre isso também. As pessoas que vão tentando se enquadrar dentro de um formato muito pré-estabelecido e elas têm medo de desapontarem os outros, de frustrarem os outros, de saírem um pouco daquele status quo, sabe o que vai acontecendo? Elas vão tendo que buscar conforto imediato, anestesia imediata, porque isso é intragável para nossa alma, essa incoerência. Se eu sinto, se eu sei que algo é genuíno, é verdadeiro, é belo, é bom, mas eu não posso fazer porque vai desagradar o outro, eu vou ter que buscar algum conforto imediato, alguma fuga para essa sensação interior. E aí Anna Lembke escreveu esse livro porque ela trabalha por anos com dependentes. E aí você vai ficando dependente de comida, você vai buscando outros bens imediatos. Esses bens vão ficando desordenados. A solução, então, colocar, como eu já disse, medida e ordem. Então, vocês viram? São 3. Vocês escreveram aí? 3 fraquezas da vontade. 2 são de ordem interna. Amor desordenado pelo bem. Você não tem o amor ordenado por aquilo que você busca, por aquilo que você é inclinado. Qual é a ordem dos seus amores? Preguiça. São os 2 pontos da fraqueza da vontade, 2 pontos relacionados com a sua vida interior. E o terceiro, que tem relação com o exterior a nós, que é a pressão social. E aí, olhando para a tua vida agora, eu quero que você faça essa reflexão. Onde é que você tem alimentado mais essa fraqueza da vontade, essa procrastinação? Esses 3 pontos são a origem da procrastinação. Você não faz o que precisa ser feito porque você está com seus amores desordenados, os seus apetites desordenados, porque você é preguiçosa, preguiçoso, ou porque você se preocupa muito com o que o outro vai pensar. E aí é óbvio, se preocupar muito com o que o outro está pensando te leva a ter o apetite desordenado. E aí com o apetite desordenado você fica mais preguiçoso. Come muito para você ver. Todo mundo fica preguiçoso quando come muito. Então o apetite desordenado também leva a preguiça. Apetite desordenado, fica aí vendo Netflix, fazendo no celular até meia-noite. No outro dia tem que acordar cedo, vai ficar o dia inteiro preguiçoso, preguiçosa. Come muito açúcar, preguiça. Enche a cara num dia, no dia seguinte tem ressaca. Também é. Então, vocês veem que, de certa forma, os 3 têm correlação? E por que às vezes eu tô enchendo a cara, comendo demais, ficando no celular? Porque talvez eu tô aqui, ó, cedendo à pressão social, tendo medo do ridículo, não agindo segundo aquilo que eu sei que eu preciso fazer, que eu sinto que é oportuno, que eu refleti e a minha razão trouxe como sendo uma verdade. Mas daí eu tento me enquadrar naquilo que o outro espera de mim.
Solução: colocar então essa medida e essa ordem no desejo pelos seus bens. Educar os seus sentimentos. Educar os seus sentimentos. Você não tem que ficar cedendo ao que você sente o tempo todo. Você tem que educar os seus sentimentos. Colocar medida. Ok, comer é um bem se estiver com a medida e com a ordem adequada. Beber, às vezes, uma bebida alcoólica pode ser um bem se estiver com medida e ordem adequada. Só que quem sabe qual é a justa medida é você. Tem gente que a justa medida da bebida alcoólica é não beber. Você tem que entender das suas limitações. Tem gente que sabe que se beber um vinho eventualmente, ok. Quem tem que saber da justa medida é você. Você é adulto, mas você tem que olhar para isso com os olhos da verdade. Encontre a justa medida e a ordem dos seus amores. Será que você está amando mais o seu filho do que a Deus? Isso é um problema. Para você e para o teu filho. Será que você está amando mais o dinheiro do que a Deus? Ordene os seus amores. Qual é a medida dos amores? Qual é a ordem dos seus amores? E aí, para que a gente possa ir pouco a pouco ordenando e trazendo a justa medida para esses amores, é preciso que a gente fuja de ocasiões. Ok, então se eu sei que eu preciso ordenar o álcool na minha vida, aí você vai e compra uma caixa de cerveja e deixa na sua geladeira. Não, tô querendo ficar sem beber. Aí você vive em ocasiões que só tem bebida. Se relacionando com pessoas que bebem e enchem a cara. Você tá jogando contra você mesmo, concorda? Então, fuja de ocasiões. Fuja de ocasiões. Se você está num relacionamento sério com alguém, né? Se você é casado, se você tem marido, mulher, fuja das ocasiões que vai te levar a ter uma desordem nesses desejos. Você não precisa se submeter. Isso não é covardia, gente. Isso é um erro muito comum que eu vejo. Ai, não. Então, para eu ser de fato uma pessoa forte, eu não preciso fugir. Não, eu vou regular aí o meu consumo de bebida. Não, eu tenho força. Eu não me atraio por outras mulheres, eu não me atraio por outros homens. Tem problema eu me submeter a essas situações. Aí você vai e cai. Procrastinação. Deixa de fazer aquilo que sabe que precisa ser feito. Desordena os seus amores. Enfraquece a tua vontade. Porque a tua consciência não vai esconder isso de você. Não adianta. Então não é sinônimo de fraqueza. Não é covardia você fugir das ocasiões que te levam a fazer aquilo que você não quer fazer. Que você se propôs a ordenar dentro de você. Fuja das ocasiões. Seja sábio, seja sábia. Não quer comer açúcar? Não tem açúcar na sua casa. Ah, mas eu compro para as crianças. Não vai fazer bem para as crianças também. Deixa o açúcar para quando estiver na rua. Se isso é um problema para você, se tá em desordem na sua família, com você mesma, não compre, fuja das ocasiões. É engraçado, né? Muitas vezes a gente se engana para fazer o que deve. Não é? E não se deixe enganar para fazer o que não deve ou não fazer nada. Olha que interessante. Eu fico me enganando interiormente. Ah, não tem problema eu deixar o açúcar ali. Não tem problema eu comprar esse pacote de biscoito recheado que eu gosto de comer, deixar ali. Não tem problema. Eu fico me enganando para fazer o que eu não me propus a fazer.
Mas eu não me deixo enganar pra fazer. Não, como que é? Pra não fazer, né? Aí, diante do pacote de biscoito, eu fico dando desculpas e eu vou lá e como o pacote de biscoito. Então, fuja das ocasiões. Você já sabe, não se deixe enganar. Não dá voz pra tua mente começar, porque a mente mente, tá? Se você vai dando muito espaço, ela vai trazendo coisas. Ah, mas não é bem assim. Você sabe que você precisa fazer isso. E, de repente, você vai dando abertura para que a tua mente comece a te enganar, para que as outras pessoas comecem a trazer. Ah, mas não é bem assim, faz desse jeito. Ah, mas você vai fazer isso agora? Aí você vai dando espaço. Você vai dando espaço. É preciso ter privação de pequenos prazeres. Então, isso também vai fortalecendo, né? Então, fugir das ocasiões. Começar a se enganar. Fugir das ocasiões é começar a se enganar para não fazer aquilo que você sabe que você não quer fazer, não. E se privar de pequenos prazeres diários. A gente não precisa... Ai, tá tão gostosa essa comida, eu vou comer até explodir. Não, para antes. Tá gostosa? Ok. Mas come pouco. Não precisa comer mais, de repente, se você já tá saciado. Não precisa ir além. Mais uma taça de vinho. Repetir ali na comida que tá gostosa demais, na sobremesa que tá gostosa demais. Para antes. Não fica cedendo o tempo todo. Isso tudo vai desenvolvendo em nós a temperança, que é uma virtude. Temperança. Quando a gente vai fazendo isso, vai trazendo a ordenação e a justa medida para cada coisa. Então, fuja das ocasiões. Se prive de pequenos prazeres. Não é porque tá gostoso que tem que fazer mais. E começa a trazer truques a seu favor. Não a favor de fazer aquilo que você não quer fazer. Arruma sua roupinha lá no dia anterior, para que no dia seguinte você já coloque a roupa. Acorda, já coloca a roupa. Começa a trazer truques a seu favor. Acorda, já arruma a cama, vai lá, lava o rosto. Quais são os truques que você tem feito em favor daquilo que você quer fazer? Começa a se enganar nesse lugar. Deixar a roupa arrumada, acordar no dia seguinte, já lavar o rosto, arrumar a cama. Opa, aí você já tá melhor para ir lá e fazer seu exercício físico. Truques a seu favor, já deixa a sua comida planejada. Lá dentro da mentoria Asa você aprende toda semana. É truques a seu favor. Para você não ter que pedir um iFood, comer aquilo que te faz mal. Organiza a sua comida uma vez por semana. Aí você não vai ter muita escolha. Ali, ó, já tá prontinho. Você só pega e come o que tá na geladeira. Truques a seu favor. Você não vai dando abertura para ir dando espaço, né? Para ir pensando diferente daquilo que você sabe que precisa ser feito. Temperança, isso, a ordenação e a medida adequada dos bens. Pro segundo e pro terceiro ponto, né? Porque isso é pro primeiro ponto da fraqueza da vontade. Pro segundo e pro terceiro, que seria a preguiça e a pressão social, que é exterior a nós, faça imediatamente. Não dê espaço para pensamentos vãos, para desculpas, para reformulações. Faça imediatamente aquilo que você já entendeu que precisa ser feito. Vai e faz. Você falou para você essa semana. Então, todo início de semana, escreve aquilo que é importante ser feito naquela semana. Ah, farei exercício físico tal dia, tal dia, tal dia. Farei aquilo que, de repente, você está procrastinando muito. Arrumarei meu armário. Ah, terminarei aquele livro. Lerei 10 páginas do livro por dia. Você listou aquilo que precisa ser feito? Ah, vou entregar o currículo para entrar atrás daquele emprego novo. Vou estudar sobre aquilo que eu tô querendo aprender. Escreveu aquilo que precisa ser feito? Não dê espaço para ficar negociando. Não dê espaço, faça. Falei que eu ia fazer o exercício de manhã, acordou, se arrumou, teve os truques ali, vai e faz. Não fica pensando. Falei que eu ia ler 10 páginas, tal hora no dia, vai ler. Não fica pensando, não dê espaço. Isso daí é a fortaleza, tá? Também é uma virtude, a virtude da fortaleza.
É quando eu não dou muito espaço para essas ideias vãs, que são cultivadas no meu interior e às vezes vêm através do outro. Não dou espaço, eu vou e faço o que eu decidi que precisa ser feito. Não negocio. Quando a gente começa a se vencer nesses 3 pontos da fraqueza, a gente começa a educar os nossos sentimentos, que tem a ver com a esfera da nossa alma, que é a esfera do sentir. Nós começamos a proteger a nossa liberdade. Lembra? Quando nós não estamos agindo segundo os nossos sentimentos imediatos, os nossos apetites, quando nós não estamos agindo, aí que nós somos livres. Quando nós cedemos a isso tudo, nós vamos entrando numa prisão. Então, isso é proteger a nossa liberdade de consciência, que tem a ver com o nosso pensar. Eu educo os meus sentimentos, eu protejo a minha liberdade do pensar, de raciocinar naquilo que precisa ser feito, naquilo que é genuíno, é belo, é verdadeiro, é bom. E eu ajo. Isso tudo vai nos ajudando a agir em detrimento do bem, daquilo que é bom, que tem a ver com a nossa ação. E aí a gente vai alimentando a nossa alma, a nossa mente, né? Porque trazemos integração entre o que sentimos, pensamos e agimos. Conforme a gente vai, então, agindo dessa maneira, então vocês viram, colocar medida e ordem no desejo pelos bens é a primeira estratégia. Fugir das ocasiões, isso não é sinônimo de fraqueza. Fuja das ocasiões, se prive de pequenos prazeres. Traga truques para facilitar aquilo que você sabe que precisa ser feito. Se organize melhor para ajudar você a fazer aquilo que precisa ser feito. Depois, fazer imediatamente. Tenha fortaleza. Não dê brecha para ficar se auto-enganando, negociando com você mesmo. Não dê brecha. Faça. Haja imediatamente. Fuja das ocasiões. Prive-se de pequenos prazeres diários. Tenha truques para facilitar, né? Se organize, tenha truques para facilitar a sua semana, para que você faça o que precisa ser feito. Facilite isso e faça imediatamente aquilo que você se propôs a fazer. No seu dia, na sua semana, no seu mês. Assim você vai fortalecendo a tua vontade. Você combate a fraqueza dessa vontade com V maiúsculo, eliminando a procrastinação pouco a pouco. Pouco a pouco. E aí, de fato, você se torna uma pessoa forte. Muitas vezes essa força se reflete até no corpo físico. Porque daí você está fazendo, né, mais exercício, cuidando da sua saúde, fazendo aquilo que precisa ser feito. Ordenando a sua preguiça, os seus afetos, os seus desejos, e até seu corpo fica mais forte. Mas a principal força que nós estamos buscando é essa força interior. Brevidade inteligente para o agir inatingível. Ouvir as vozes interiores e saber tomar a decisão. Fugir da aparência do mal. Exatamente, Lívia. Fugir da aparência do mal. Essas vozes que nos enganam, né? São sedutoras as vozes, gente. A gente não pode abrir espaço. O cultivo de vida interior é muito genuíno que nós reflitamos. Eu sempre indico assim, final do dia, faça uma retrospectiva do seu dia. É um cultivo de vida interior, né? Então essa reforma íntima. Olhe para o dia que se passou, vê aquilo que você poderia melhorar, aquilo que você disse que você não deveria ter dito, onde você procrastinou. E faça os seus acordos. Tenha uma linha estratégica. Então, não vou fazer isso, né? Vou deixar de fazer isso, vou melhorar nisso, vou me organizar dessa maneira para que eu possa executar isso. E quando você já estabeleceu aquilo que precisa ser feito, vá para o dia seguinte e aí não fica refletindo muito sobre isso durante o dia, não. Se centre no começo do dia. Por isso que a gente fala tanto de ritual matinal e noturno. Noturno para você fazer uma retrospectiva do dia. E o matinal para você, de novo, fazer os seus acordos ali e se centrar naquilo que precisa ser feito. No dia, só faça. Não fique dando brecha para esses pensamentos enganosos. Não fique.
Fugir da aparência do mal, que muitas vezes é sedutora, que invade a nossa mente. Ilumina pelo pensar o que está escuro. Não te deixe enganar por aquele que te quer dominar e serás senhor do seu destino. Ó, coisa mais linda, gente. Antônio sempre muito sábio, contribuindo com as nossas lives. Ilumine pelo pensar o que está escuro. Não te deixe enganar por aquele que te quer dominar e serás senhor do teu destino. Exatamente. Vamos juntos, então? Vencer a procrastinação nessa semana que se inicia, para que a gente tenha bom ânimo, para que a gente eleve a nossa vibração, nosso pensamento, nosso agir, naquilo que a gente sabe que nos cabe, nos nossos deveres, para que encontremos nos deveres um bem. Porque esse é o sentido da nossa vida, gente, fazer aquilo que nos cabe. Quando a gente começa a fazer, isso dá uma sensação tão positiva interior, um preenchimento interior, porque eu fico inteiro. Diante das crises dos nossos dias, da nossa biografia, as crises que muitas vezes nos acometem no coletivo, vamos fazer aquilo que nos cabe, vamos fazer aquilo que é digno que façamos, aquilo que é nosso dever. Vamos juntos essa semana, porque juntos nós vamos nos fortalecendo. Aqui eu sempre falo, nós formamos um grupo. Um grupo, não estamos juntos fisicamente, mas juntos certamente espiritualmente. Então, o que eu faço aqui, você sente aí, o que você faz aí, eu sinto aqui. Então vamos juntos, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Que bom, Ágata. Espero todos e todas, segunda-feira que vem, 7 horas da manhã. Me mandem aqui nos comentários o que você quer ouvir também. A live ficará salva. Encaminhe para as pessoas que você ama. Mas escreva nos comentários sobre o que você quer que eu fale. Na semana que vem, nas próximas lives. Deixe suas sugestões, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Seguimos juntas e juntos. Excelente semana.